Qual é a sua busca? Qual é a sua busca? Se você voltasse para dentro de si e conseguisse se autoanalisar, como você se olharia? Sabe, de 2020, né, a pandemia, 2020 para cá, todos nós entendíamos que sabíamos da vida, que compreendíamos, que muitas coisas nós tínhamos controle. E aí nós fomos surpreendidos. E o que eu acho mais interessante de lá para cá, para quem passou por uma fase complicada de adaptação, para quem não, alguns não passaram por tantas adaptações, mas o que eu acho extraordinário nessa jornada é que, mesmo passando por uma pandemia, nós que ficamos, porque muitos infelizmente não ficaram, mas nós que ficamos, eu vi pessoas mudando, pessoas rompendo o hábito, pessoas criando novos hábitos, forma de olhar a vida. Mas muitas, e digamos que a maioria, elas não mudaram porque elas quiseram mudar. Elas mudaram porque elas foram condicionadas, elas foram empurradas para essa mudança. E agora que as coisas se flexibilizaram, só que a pergunta é, você aprendeu o que com tudo isso? A cada dia, eu entendo com mais clareza o que é a inteligência emocional. E esse é um processo de inteligência, comigo, fala, emocional. Inteligência, esse é um processo de inteligência emocional. A inteligência emocional não é você saber reagir no ato. É você saber reagir no momento e na continuação do que gera consequência naquele momento. Então, vamos supor que você teve uma briga com alguém que você gosta muito. Você se segurou para não agir da forma com que você agiria antes. Só que depois aquela mágoa fica. E a inteligência emocional é a construção do gerenciamento desse sentimento. E as pessoas não sabem isso. E eu estou vendo as pessoas machucadas emocionalmente, relacionamentos acabando, crianças sofrendo, famílias sendo destruídas. Pessoas com potencial tão grande, presos dentro de uma gaveta, de uma caixa. Pessoas que estão sempre esperando que o outro vai fazer um milagre por ele. Porque a maior dor das pessoas é que elas não sabem tomar decisões assertivas. E tomar uma decisão assertiva não é você tomar a decisão que vai dar certo, não. É você saber lidar com a consequência da sua decisão e fazer que, mesmo se ela der errado, transformar ela num grande aprendizado, porque todo o tempo da nossa vida que nós temos aprendizados, nós acertamos algo. E tudo começa, exatamente tudo começa na fonte dos nossos pensamentos. Tudo começa com essa história que você vem contando da sua história. Qual é essa história? O que você fala de você para os outros? O que você não fala jamais de você para os outros? E o que você sabe de você mesmo, mas você mesmo não quer encarar? Qual é a história que você tem dentro de si que você está contando para a vida? Lançando para a vida. Você já parou para pensar? Diana, mas qual é a mudança que vai ter na minha vida eu saber disso? Você está olhando para uma mulher que teve depressão profunda e foi diagnosticada de epilepsia múltipla. Eu estava na pior fase da minha vida de problemas financeiros, emocionais e conjugais. Eu e o Genivan não estaríamos casados. Estamos juntos. 14 anos de casamento, 17 anos no total, entre namoro e casamento juntos. Há 17 anos trabalhamos juntos. Então, porque acho que esse negócio funciona, né? Porque 17 anos, marido e mulher trabalhar junto. Agora, não bastasse isso, a gente ainda montou um escritório numa área lá da nossa casa. Estamos trabalhando junto, ainda com as crianças, com todo mundo junto. Porque funciona. Né? Pois é. São milhares de alunos. São pessoas que venceram depressão, problemas financeiros, inseguranças, medos, venceram o divórcio, venceram raiva,
venceram obesidade, venceram problemas sérios de saúde. Eu sou uma delas, que eu sou a própria prova do milagre. Vivi um milagre no mês de setembro do ano passado, na minha saúde, quando eu tirei tumores do meu corpo. E qual é a história que você conta da sua história? As pessoas, elas vivem a vida e elas não se percebem. Elas não se percebem. E eu quero contar uma história aqui para você. Eu quero que você imagine que nós vivemos em 2 mundos. 2 mundos. Quais são esses 2 mundos? Eu quero que você imagine que cada um desses mundos ficam subdivididos por um rio. Então, eu tenho esse mundo do lado de cá e eu tenho o lado de lá. No lado de cá desse mundo, desse lado, deixa eu ver se é desse mesmo, para mim pegar bem o lado de vocês. Vocês estão olhando assim, então é desse lado. Desse lado aqui, nesse mundo, existem muitas pessoas que moram aqui. Muitas. Muitas, 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 muitas pessoas. A população é muito grande. Do lado de cá, existem muitas pessoas também, mas não tantas quanto do outro lado. Tem menos pessoas. O rio, apesar de ser muito visível o outro lado, ele é muito extenso. Eles não sabem onde começa, eles não sabem onde termina. Mas para chegar do outro lado é praticamente impossível. A correnteza dele é muito, muito forte, tem muitas pedras. E por mais que eles já tentaram, como a correnteza ela é muito forte, eles já tentaram atravessar, a maior parte das pessoas não consegue. Só que as pessoas que estão desse lado, elas não estão porque elas nasceram aqui. Elas estão porque elas atravessaram o rio. Elas viviam aqui e elas foram para o outro lado do rio. Essas pessoas aqui, elas estão desesperadas. Elas estão inseguras, cheias de medo. Muito chateada com pessoas, com seus relacionamentos, insatisfeita nas suas relações. E elas estão muito preocupadas porque a fonte delas de alimentação está acabando, porque é muita gente só de um lado. E algumas pessoas dessa galera querem atravessar o rio, porque eles já viram, porque eles já ouviram, porque eles já sentiram alguém fazendo. Porém, o contágio social, a média das pessoas que estão ali, é de insegurança. Baixa consciência de autoconfiança. Tem a consciência muito baixa. O que eles fazem? Não basta eles terem medo de atravessar. Eles seguram quem querem. Mas agora eu quero que você pense em 2 pessoas, o Pedro e o João. O Pedro, ele fala todos os dias, ele levanta, ele cria uma ideia para ele atravessar aquele rio. Ele fala, João, o fulano que vive lá fez isso. Ele foi com o barco e não deu certo. Depois ele criou uma outra forma, até que chegou um dia ele conseguiu. Ele foi até o meio do rio, a correnteza foi muito forte, ele desceu do barco. E ele enfrentou todas as pedras, ele se machucou muito, ele se feriu, mas ele chegou. E ele, além de chegar, lá tem mais alimento, tem muito mais árvores, ele conseguiu construir um barco melhor, e ele de madrugada veio e buscou a família. E ele vive bem, porque lá ele tem paz. Do lado de lá, ele conectou a autoconfiança dele com Deus. Do lado de lá, ele se alimenta melhor. Do lado de lá, só tem pessoas que conseguiram vencer o obstáculo. Então, são pessoas mentalmente diferentes. Elas não se lamentam. Elas fazem de cada acontecimento a sua oportunidade. Quando chove, do lado de lá, elas transformam a água da chuva como fonte para eles. Do lado de cá, eles ficam desesperados, porque eles já não têm mais onde se abrigar, é muita gente. E todos os dias o Pedro fala, João,
Vamos, é eu e você, eu não estou sozinho, vamos comigo, me ajuda, vamos construir, vamos derrubar mais árvores, vamos pedir mais ajuda. E o João, não, a gente vai morrer. E os nossos filhos e as crianças, e a nossa família, jamais, não podemos, não. E o Pedro, vamos, e o João, não, e o Pedro, vamos, e o João. E o Pedro se vê acuado, como que ele vai? Ele não consegue sozinho. E eles estão cada vez mais vivendo uma vida de escassez. Então Pedro começa a ficar magoado, João já está muito magoado. Mas a mágoa do João está conectando o Pedro. Muito. Porque o João já está triste. O João já está desmotivado. Ele já está com raiva daquela vida. E eles estão vendo que vai chegar uma hora que eles vão passar fome. No fundo, João tem uma esperança de que as chuvas vão cessar a ponto da água do rio baixar. Mas o Pedro não quer esperar. Porque o Pedro não sabe mais quanto tempo ele tem de vida, então ele quer atravessar o rio agora. E uma bela madrugada, o Pedro percebe que já fazia mais dias que não havia chovido. Numa madrugada, ele percebeu, pelo som das águas, que as águas estavam calmas. E ele se arrisca. Pega partes de uma árvore, dá apoio para 2 braços e ele vai, com esses troncos de um lado e de outro, ele vai, arrastando esses troncos e ele vai lentamente atravessando o rio. E ele engole água. E ele corta as pernas nas pedras. E ele se machuca. E ele chega praticamente desacordado. Mas ele consegue atravessar o rio. E quando ele chega do outro lado, ele olha e ele percebe que quem olha daqui para lá, a correnteza é mais leve. Mas quem olha de lá para cá, a correnteza é mais intensa. E assim que ele chega naquele lugar, todas as pessoas que estão acordadas celebram com ele. Se alegram, se aproximam. Sorriem, abraçam ele, trazem ele para perto. Porque o Pedro é um campeão. O Pedro, ele não ficou na cabeça do outro. Ele não ficou se vitimando, ele não ficou para passar fome. Ele se meteu num risco. Ele podia ter morrido, sim. Mas ele optou. Ou ele morreria no rio, ou ele morreria de fome. Existem pessoas que estão vivendo, porque nem sequer olharam para o rio. Nunca olharam para o rio. Existem pessoas que estão aqui, olhando para o rio e esperando alguém trazer um barco. Existem outras que estão aqui esperando a chuva parar, para a água baixar. E aí sim vai atravessar. Existem outras que estão olhando para o rio, olhando para os barcos, olhando para as pessoas e lamentando, reclamando. Mas existem pessoas que estão escrevendo a história de uma nova população. Existem pessoas que estão construindo uma nova vida, prosperando, evoluindo, crescendo, trazendo paz e segurança para suas famílias. A minha pergunta é, em que lado do rio você vive? Você seria capaz de atravessar o rio? Você seria capaz de enfrentar as pedras, a correnteza, o medo, a escuridão, quando ele atravessou? E a dúvida, se voltaria vivo ou não? Se chegaria ou não? Porque do lado de cá, o Pedro decidiu atravessar a noite, porque ele sabia que se ele fosse de dia, ele ia ouvir tantas pessoas falando para ele não ir, para ele não ir, para ele não ir, que ele ia morrer. Então ele decidiu enfrentar a noite, onde ele não escutava mais a voz das pessoas presas dentro das suas próprias inseguranças. Existem 2 mundos no nosso dia a dia da nossa vida. O mundo é o mundo da escassez. A mente do João. A mente da população desse lado. E a escassez, ela sempre caminha junto com a mágoa,
com a incredulidade, com a tristeza. Fala sério, quando falta dinheiro a gente fica feliz? Chega a dar até dor de barriga, né? Deus me livre. E aí? E agora, né? O que a gente vai fazer? Tem gente que fica desesperado, começa a entrar quase em depressão. Desmotivação. Agora que tem que estar motivado, porque está sem, né? Tem que ir atrás, fazer o negócio acontecer. Não, vai ficar com raiva, começa a ter raiva dos outros, do mundo, do patrão, do sócio, da esposa que gastou cartão de crédito, começa a ter raiva de todo mundo. Aí a raiva traz dívida e vai vindo. E termina na insegurança. Eu chamo esse lado do rio de quase. Quase atravessamos. Quase vencemos. Quase. Só que existe um mundo que é o mundo Mundo do que, gente? Abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em... Se é um mandamento, por que você não é abundante? Se o Filho, se a criação do Criador em carne veio, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Por que você sofre tanto na sua vida? Por que te falta tanto? Por que você duvida tanto? Porque tem tanta insegurança. Você já pensou nisso? Pensou ou não pensou? Não pensou. Só que aí conflita, né? Porque ele diz assim, no mundo tereis... Mas, o que ele fala depois? Eu venci o mundo. Ou seja, você é meu filho. Eu já venci por você. Tem de bom ânimo. Você está no meio da fumaça, mas você não faz parte dela. Existe uma abundância, a fonte. A pergunta é, por que as pessoas não acessam a fonte? Uma vida com abundância é uma vida com amor. É amar. Amar. É uma vida com fé. Mas é fé conectada nas peças certas. As pessoas deixam de ter fé nelas e têm em Deus. Ok? Aí tem pessoas que deixam de ter fé em Deus e têm nelas. Está tudo errado, gente. É fé nele e em você. Porque se ele confia em mim, quem sou eu para não confiar em mim? Ah, mas se eu confiar em mim, se eu tiver autoconfiança, eu deixo de confiar nele. Mente sem conhecimento é uma mente limitada, uma mente limitada é uma mente sem resultado, não é isso que ele está falando. Eu instruo a minha filha para que ela saiba fazer as boas escolhas, não para que ela seja dependente de mim para tudo, para que ela seja orientada e que ela venha até mim quando realmente ela precisar. E assim é a nossa criação. Amor, fé. O que impede as pessoas de ter amor? Amor pelo outro, amor por quem ferrou com você. E amar essa pessoa não é amar o que ela te fez, mas é amar a criatura. Fé em si, alegria. Alegria. Mas está tudo lascado. Alguém já passou uma... Não, eu sei que agora ninguém tem problema, está tudo top, incrível. Mas sabe alguma fase da vida que alguém passou assim umas lasqueiras, uns desafios, uns apertos? Levanta a mão quem já passou uns desafios. Acho que só eu, gente, só. Faz assim, ai. Toda vez que doer, você vai dar um ai, tá bom? Combinado? Vamos lá, todo mundo. Ai. Umas lasqueiras que às vezes a gente passa. Mas tem de bom? Eu venci. Se eu venci, eu estou com você, você vai vencer. Ele venceu, aprendeu com a jornada e a gente está aqui para aprender. Motivação, perdão.
Perdão não é aceitar o mal que te fizeram. Perdão é libertar o seu coração de todos os possíveis tumores que ele possa vir a ter, se você não libertar a raiva que tem dentro dele. Perdão é não ter espaço para colocar o mal do outro dentro de você. Isso é perdão. Então não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você. Abundância. Quem perdoa, prospera. Sucesso, prosperidade, sucesso. Sucesso pode ser definido por você de qualquer forma, da forma que você quiser. Gente, eu olho para minha família, estar na minha casa. Esses dias não, direto a gente faz isso, né? Igual gatinho no sofá, ficar um grunhado no outro, assim, ó. O Genivan, foi ontem que você foi assim na Lau e a Lau. Aí ele falou assim, que estranho, tava as 3, eu fico no cantinho do sofá, e aí vem uma, vem a outra, e aí ele foi chegando, aí a Lau, ai pai, isso é pesado, não sei o quê, porque ele quer deitar em cima da gente. Aí eu falei, meio estranho isso aí, né, tá tudo aqui desse lado e desse lado. Ele falou, é mesmo, preciso ver o que está acontecendo, essa subdivisão, as mulheradas se juntou. Para mim isso é sucesso. É uma família que ama estar junto, a casa gigante, todo mundo encrunhado no mesmo sofazinho, para estar junto assistindo o mesmo programa. E também envolve dinheiro, e também envolve resultado, e também envolve alegria, e também envolve fé, prosperidade. Prosperar as suas ideias, prosperar o seu trabalho, prosperar os seus projetos, prosperar o seu casamento, prosperar o seu relacionamento amoroso, prosperar a sua saúde, prosperar seu relacionamento com Deus, prosperar o seu relacionamento com você, prosperar o seu relacionamento com o seu dinheiro, prosperar o seu relacionamento com a vida, prosperar as suas relações. Isso é prosperidade e união. Coragem, resultado. Mas tem pessoas que vão passar uma vida inteira com uma vida de quase. Quase deu certo. Quase consegui. Quase que eu fiquei casado, quase que eu comecei a namorar, quase que eu arrumei aquele emprego, quase que a minha empresa deu certo, quase que eu consegui ficar 1 ano com o dinheiro guardado, quase que eu não usei o dinheiro, quase que eu não comi o chocolate, quase. Até quando você vai viver de quase? Onde você está no quase? Qual é a área da sua vida que você está no quase? Agora eu quero que você faça mais uma reflexão. Por que continuar sendo a mesma pessoa de sempre se você pode ser alguém muito melhor? Quem já pensou nessa pergunta? Alguém aqui já pensou? Pensou? Mas você pensou mesmo, assim, bem profundamente? Você já pensou por que você ganha X mil reais e não ganha 3 vezes mais? 4, 10? Você já pensou por que a sua balança aponta aqueles quilos e não aponta outros? Você já pensou por que você acorda 6 da manhã e não acorda 5? Ou não acorda às 7? Ou por que você tem que acordar aquele horário e você não tem liberdade de escolher a hora que você quer acordar? Você já pensou? Você já pensou por que a sua vida sexual é de um jeito e não poderia ser de outro? Você já pensou por que seus resultados com seus filhos são de um jeito e poderia ser de outro? Alguém aqui tem filho? Levanta a mão. Quem tem filho, que bom. Já pensou? Porque tem pessoas que falam de gratidão e você às vezes não fala? Porque tem pessoas que têm hábito, leveza, tranquilidade de perdão e talvez para você é desafiador? Já pensou? Sim ou sim? Existem pessoas no mundo que se questionam todos os dias, mas se questionam como vítimas. Questionar-se não é ruim. Agora, se questionar com posição de vítima é cavar um buraco para cair mais para baixo. Agora, questionamento para autoavaliação e falar assim, cara, está acontecendo alguma coisa, eu não estou gostando, eu preciso virar esse jogo, é diferente. E realmente se posicionar, doa o que doer, desapegue o que tiver que desapegar e faça virar o jogo, isso te torna uma pessoa melhor. Esse conteúdo valeu para você? Então comenta aqui embaixo, deixa eu saber o que está passando no seu coração.